Chip Zdarsky é um roteirista, jornalista e desenhista canadense que atualmente ele assumiu os grandes personagens das principais editoras, como Image, Marvel e DC. O primeiro grande trabalho do Chip foi na Image, onde fez ele ser reconhecido pelo grande público. Foi em Criminosos, onde ele mostrou o seu lado humorístico e entregou uma trama muito humanista e divertida. Essa primeira série dele rendeu a ele o Eisner de melhor série estreante. Para quem não sabe, o Eisner ele é como se fosse o Oscar dos quadrinhos. É a principal premiação internacional de quadrinhos. Chip também é conhecido por humanizar os personagens. Na Marvel, no seu primeiro trabalho, ele foi responsável por assumir o Homem-Aranha História de Vida, onde ele tinha a proposta de pegar todas as histórias do personagem e transformá-la em cronologia ali, onde ela ficasse mais plausível como se fosse uma vida longa do Homem-Aranha. Ele também assumiu o Demolidor, que é o trabalho dele mais recente, onde ele faz sérias críticas ao sistema prisional dos Estados Unidos. Na DC, o Chip já tinha assumido a Liga da Justiça, e agora ele assume o maior personagem da história da nona arte, que é o Batman. E aqui ele tenta humanizar o personagem e mostrar um pouco dos traumas do personagem. Mas antes de ir pro vídeo, já deixa seu like se você estiver gostando do vídeo, já se inscreve no canal que toda semana tem um vídeo sobre cultura pop e quadrinhos. E aqui nesse quadrinho de cara já é abordado um Batman que ele está sendo assombrado pelo passado, onde é mostrado um pouco dos indícios do Batman sonhando com os três Coringas, que o Batman ele se questiona muito se ele e os aliados dele podem ser felizes em algum momento da história. O principal vilão vai ser o Pinguim, onde ele forma uma narrativa que ele é da classe trabalhadora e que ele vai perseguir os bilionários e milionários de Gotham, porque ele diz não ser reconhecido por essa classe, que essa classe ela só suga a classe trabalhadora de Gotham. Só que aí o Batman ele já tira essa máscara do Pinguim, porque o Pinguim ele é da alta sociedade aqui, sempre foi. E ele aqui tá querendo mascarar uma coisa que ele não é. Claramente ele só quer a aprovação dos grandes de Gotham. Ele é só simplesmente um empreendedor e um mafioso que fica triste por não ser reconhecido por aqueles outros ricos. Ele é basicamente um rico chorão aqui na história. O Batman descobre que o próximo ataque do Pinguim vai ser em uma festa onde tem várias pessoas de classe alta. O Batman, como Bruce Wayne, se infiltra nesse local. E aqui o Pinguim usa um clássico golpe, que é tentar jogar gás neles. Só que o Batman, junto com o Tim, descobrem isso bem antes, porque o Batman aqui já é um Batman mais experiente. Ele vai desarmar essa bomba de gás deles. E aí quando o Batman vai bater nesse Pinguim que tá lá, revela-se que é o cara de barro. Mas o Batman não tem muita dificuldade para enfrentar o cara de barro aqui. Ele até convence ele a entregar o Pinguim e a localização dele. Só que durante todo esse problema, o Tim, que é o Robin atual, acaba sendo atingido por um tiro. O Batman, que tá muito perturbado, ele acaba revivendo coisas do passado dele. Tendo uma lembrança da morte em família. Aqui a gente vê até um flashback que mostra lado a lado de como que o Batman saiu dessa situação. E o Batman vai até o local que o Pinguim está, que é num hospital, onde o cara de barro entregou ele. E ele tá muito debilitado. Ele conta todo o plano dele pro Batman. O verdadeiro plano dele é incriminar o Batman. Ele toma uma pílula ali que faz ele morrer. Só que o Batman ainda tenta reviver ele. E quando entra uma enfermeira, vê a cena do Batman segurando ele pelo pescoço. Basicamente incriminou o Batman para todo mundo pensar que o Batman é o grande vilão dessa história. O Batman sai com o nome dele manchado, sai com o trauma do Tim ter tomado uma bala e ele se questionar se ele realmente pode ser feliz. Se todas as pessoas que andam com ele podem ser felizes. Se ele consegue realmente salvar aquela cidade. E aqui o Chip, como ele fez no Demolidor, ele acaba incriminando o personagem para colocar ele no lado de vilão. Só que diferente do Demolidor, aqui o Batman se sente culpado. Ele até se sente bem por um momento porque ele fala que os vilões vão ter mais medo dele. Essa história que eu contei aqui nesse encadernado se chama Salvaguarda. Vai ter mais duas histórias que são parte 1 e parte 2, que se chamam Dois Pássaros e um Trono. Essas duas histórias vão ser protagonizadas pela Mulher Gato. Depois que o Cobblepot morre, começa uma guerra de gangues para conseguir pegar todo o trono do Pinguim que ele deixou para trás. Durante essa guerra chega dois vilões, um chamado Corretor e um chamado Testamento. Vale colocar um aspas aqui que eu não conheço nenhum desses dois personagens, conheci aqui. E esses dois personagens fazem uma mediação aqui, onde o Pinguim deixou um testamento com o personagem Testamento, que fala para qual pessoa deve a herança.
claramente é para os filhos do Pinguim. E a Mulher Gato vai ficar responsável para encontrar esses filhos do Pinguim. E aí no decorrer do caminho, quando ela vai tentando procurar os filhos do Pinguim, tem algum tipo de assassino matando eles. Toda vez que a Mulher Gato tenta chegar no local, um dos filhos já foi morto. Até que ela chega no último e ela dá de cara com um tipo de vilão matando um dos filhos do Pinguim. Ela entra em luta corporal com ele ali, ele consegue fugir, mas ele deixa o menino em estado bem grave. E aí a Mulher Gato vai entregar esse relatório pro testamento lá, falar que os filhos do Pinguim foram mortos. E ela ainda deixa um questionamento bem forte aqui, porque ele não deixou herança pras mulheres dele, né, pras mães. E mostra que o Pinguim, ele é extremamente escroto, ele é uma pessoa escrota. É burguês, ele gosta ele queria ser paparicado pelas pessoas ricas, né? Ele é um tipo rico que chora, né? Tipo, usar um discurso para dizer que é da classe trabalhadora. E aquele é extremamente machista, porque ele não reconhece as mulheres como, vamos dizer, importante na vida dele. Depois dela fazer esse questionamento, entram duas pessoas ali na sala, uma mãe e um filho, dizendo que era um filho perdido do Pinguim. Eles acabam provando que, sim, ele é filho do Pinguim perdido, só que ele deixa escapar por algum momento um broche que lembra aquele vilão que tava matando os outros filhos ali. Só que o testamento reconhece e passa o testamento para ele, falando que ele vai vai herdar as imobiliárias do Pinguim, e o Pinguim deixa a quantia em dinheiro total praticamente para os pássaros de Gotham. Eles vendo isso ficam revoltados, saindo dali, só que a Mulher Gato percebe que era tudo um jogo do Pinguim para descobrir qual vai ser o próximo Pinguim. Quem vai herdar a dinastia dele de gangue ali naquele momento. Gostei bastante do início que o Zdarsky deu aqui. A arte fica por conta de Jimenez. E o mais legal dessa edição foi o jeito que ele abordou o personagem, humanizando ele e mostrando todos os seus traumas. Vale a pena ainda falar que nesse compilado tem mais uma história escrita por Ram V, mas o grande destaque é a arte do Rafael Albuquerque, brasileiro, que onde o Batman ele encontra uma relíquia durante uma luta contra uns contrabandistas, e nessa relíquia sai um monstro que, assim, aparentemente é um monstro de uma antiguidade. E o Batman acaba sendo infectado de alguma forma ali. E aí toda noite ele sonha com um tipo de morcego saindo por dentro dele, que sempre fica falando pro Batman que ele tá sonhando com Barbatos. Até que achei essa história interessante, mas ela ainda no começo tá meio vaga, e pra mim o que vale nesse encadernado ainda é só o início do chip. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like para mais pessoas verem, se inscreve no canal, não se esquece de comentar o que você achou sobre esse vídeo, deixa seu sininho, e por hoje é só isso.